Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que o estado do Paraná tem o maior potencial agrícola do país. De acordo com esse estudo, mais de 12% do território do estado, que equivale a 24 mil quilômetros quadrados, é considerado muito bom. No Brasil, esse índice fica em 2%. A pesquisa do IBGE também apontou que as regiões norte pioneiro e oeste do Paraná possuem o maior volume de áreas classificadas como muito boas para o desenvolvimento agrícola. O estado tem ainda 18% de suas terras classificadas como boas, 34% como moderadas e 9,5% com restrições. 23% das áreas restritas são avaliadas desta maneira, porque possuem declives e outros fatores que não beneficiam o plantio. Akin Ziyech é daqueles jogadores que marcam gol dentro e também fora de campo. O craque do Marrocos doa todo o salário que ganha na seleção para funcionários do time e famílias marroquinas em vulnerabilidade econômica. Quem divulgou a informação foi Kaed Bildoun, professor da Wayne State University, lá dos Estados Unidos. Ele revelou que o camisa 7 não fatura com a seleção marroquina, isso desde 2015, quando foi convocado pela primeira vez. O professor
é escritor, contou tudo nas redes sociais e muitos seguidores elogiaram a atitude de Ziyech, craque solidário, que, logicamente, destaca um exemplo positivo para alguns atletas brasileiros e também atletas de todo o mundo. Craque na concepção da palavra, craque fora e dentro de campo. Parabéns a este profissional competente. Ziyech doa todo o dinheiro para funcionários, para projetos, para pessoas que precisam de sua ação. E isso não é a primeira vez que Ziyech vira notícia pelas boas ações que faz. Para você fazer ideia, em 2019, ele ajudou o ex-jogador de futebol, Leon de Cogel, que parou de jogar após um grave acidente de carro. Ziyech pagou todas as contas de Leon, assistência médica, advogado, até que o ex-jogador conseguisse receber na justiça a aposentadoria do time. No mesmo ano, Ziyech fez uma doação de quase 185 mil euros a uma associação marroquina que ajuda pessoas com câncer. Ele perdeu o pai com a doença aos 10 anos e, depois que ficou famoso no futebol, passou a ajudar pessoas que precisam. Parabéns! Novos integrantes do Ministério de Minas e Energia afirmam que o aumento das contas de luz é inevitável, mas não deve acontecer a curto prazo. Uma das ideias seria renegociar com as termoelétricas os pagamentos previstos pelo uso da energia dessas usinas, quando o período de seca reduziu a capacidade de geração das hidrelétricas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, do último trimestre de 2021, mostram que grande parte dos roubos e furtos ocorridos no país não chega ao conhecimento das autoridades policiais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em apenas 44,8% dos casos de furto na rua, ocorridos no período de um ano antes da pesquisa, as vítimas relataram ter deixado de noticiar a polícia. Menos entre essas pessoas, nem todas registraram a ocorrência daqueles que procuraram ajuda das autoridades policiais. 11,2% decidiram não fazer o registro formal na delegacia. Nos casos de roubo, 57,9% das vítimas assaltadas na rua não procuraram ajuda da polícia. Assim como 57,1% daquelas que foram roubadas dentro de casa e 52,4% daquelas que foram forçadas a entregar seus pertences aos assaltantes. Os 11 terminais que operam integrados ao corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá já movimentaram 17.044.590 toneladas de grãos e farelos em 2022. O volume acumulado de janeiro até agora, neste período, é 11,73% maior que o registrado no ano passado, que somou 15.254.687 toneladas. O número de navios recebidos para transportar soja, farelo de soja, trigo, milho e farelo de milho também cresceu. Foram 292 embarcações, 26 a mais do que no mesmo período de 2021. Mesmo com as chuvas que castigaram o sul do Brasil, principalmente nas últimas
Nos últimos dias, conseguimos atender o mercado e manter as exportações. O Porto de Paranaguá não ficou paralisado e não registra nenhum tipo de fila de navio ou de caminhão, destacou o diretor-presidente do Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Hoje eu venho aqui diretamente de Brasília, da sede do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, informar a vocês que mais uma resolução foi aprovada por este Conselho, que é a resolução dos técnicos imóveis. E por que eu estou levando esta informação aos senhores? Porque Lagoa Vermelha, Bento Gonçalves, enfim, o Nordeste Gaúcho é um grande polo moveleiro do sul do Brasil. E esta resolução regra tudo aquilo que os nossos profissionais técnicos em imóveis podem desempenhar em projetos de imóveis de forma seriada, bem como ser o responsável pela supervisão da linha de produção destes imóveis. Isso é muito importante, porque fica claro aquilo que o profissional técnico industrial pode realizar com o seu conhecimento em benefício de um trabalho de qualidade que será entregue à sociedade brasileira. Então, deste modo, eu venho reforçar a vocês que, mais uma vez, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais está trabalhando pela valorização da categoria técnica industriais, bem como a entrega de um produto de qualidade à sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e até o próximo comentário. A
Justiça Federal decidiu autorizar a recontratação de médicos cubanos que atuaram no programa Mais Médicos. A decisão foi assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, e atendeu ao pedido de reintegração dos profissionais feito pela associação, que representa 1,700 mil intercambistas cubanos que ficaram no Brasil. A entidade argumentou que médicos que chegaram ao país para trabalhar no programa Mais Médicos, criado em 2013 pela então presidenta Dilma Rousseff, não tiveram vínculo renovado durante o programa Médicos pelo Brasil, criado no governo Jair Bolsonaro. Nem dá para imaginar o tamanho desse salário do CEO da Apple, Tim Cook, que recebeu 84 milhões de dólares em 2022. Reduziu seu próprio salário em 40% para melhorar a situação da empresa. Com isso, o chefão da Apple passará a viver com 49 milhões por ano. Isso dá mais de 250 milhões anuais, ou 21 milhões por mês. O corte será de 35 milhões de dólares no salário anual de Tim Cook. A sugestão de cortar o próprio salário veio depois de um feedback dos acionistas e da queda da capitalização de mercado da marca. O Grupo Mufato comprou 16 lojas e 11 postos de combustíveis da Macro, após meses de negociações. A aquisição dos ativos do grupo holandês SHV acontece desde o ano passado e contava com a participação do Santander. Com a aquisição, o paranaense Mufato poderá expandir sua atuação no varejo alimentar para a capital paulista e ampliar sua operação no interior do estado. Os imóveis comprados ficam em São Paulo, Butantã, Interlagos e Lapa, Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Norte e Sul, Campinas, Mogi das Cruzes e Taubaté. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou ofícios ao governo federal com demandas estaduais nas áreas de infraestrutura e economia. Os documentos tratam da necessidade de ampliar os investimentos nas rodovias federais, que estavam dentro do antigo anel de integração até a nova concessão, numa estimativa de cerca de 300 milhões. A responsabilidade pela execução de obras nas estradas federais, que corta o estado, é da União. O governo do Paraná tem garantido a execução de obras nas rodovias estaduais e, para apoiar os usuários, implementou um serviço de atendimento de emergência em toda a malha da antiga concessão rodovias federais e estaduais. O investimento do Tesouro do Estado deve ultrapassar 220 milhões neste ano. O Brasil atingiu 50.493.061 de usuários de planos de saúde em dezembro do ano passado. É o maior número desde dezembro de 2014. Na comparação com dezembro de 2021, houve crescimento de 1.590.912 de beneficiários. Já na comparação, novembro-dezembro de 2022, o aumento de 239.466 clientes. Os números são da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O levantamento mostra que houve aumento de usuários em todos os estados brasileiros, mas o destaque fica com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tiveram maior ganho de beneficiários em números absolutos. Depois do intervalo, voltamos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222
1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. O Clube de Xadrez Erbo Stenzel, este ano de 2022, estivemos em estado de mais ou menos em crise. Aos domingos nós sempre abrimos e tivemos torneios aos domingos. Infelizmente esse ano não conseguimos ter nenhuma etapa por conta de falta de jogadores, falta de público. Especializados mesmo no jogo de torneio, que é um blitz de 3 minutos e exige um jogador mais experiente. De segunda a sexta-feira, eu dou aula de xadrez e atendo ao público aqui e percebi também uma queda bem grande depois da pandemia, infelizmente. Mas o professor, que é o nosso coordenador, ele criou, com a sua experiência e doutorado, ele nos promoveu também um EAD, aula de xadrez à distância. E nós estamos agora com um público bem grande de alunos e um grupo de WhatsApp de alunos de xadrez daqui do Clube de Xadrez também. 2023 nós temos uma expectativa muito positiva, porque com certeza o que nós semeamos este ano vai ser muito frutífero o ano que vem. Colheremos muitas frutas e eu sei que vai ter um público muito grande e o clube vai ter um movimento bem maior do que nós tivemos em 2022. 2022, na minha visão, foi um ano híbrido, né? Nós começamos ainda com as restrições da pandemia e já na metade do ano em diante nós começamos a ter uma retomada dos eventos presenciais, né? O aberto do Sesc em Caiobá, o aberto Londrina, o aberto Cascavel, né? O próprio Jogos Abertos. Então nós começamos a ter uma série de eventos presenciais importantes, né, em todo o Brasil, né? Até acumulando um pouco, e isso mostrou uma força muito grande. Então nós tivemos eventos ainda virtuais, ainda o xadrez mantém esse ritmo de crescimento no mundo virtual e começa a recuperar um pouco esse mundo presencial. Então essa fusão, assim, esse híbrido, né, que caracterizou para mim o ano de 2022. Em 2023, a gente espera que haja um aprofundamento desse movimento. Então, os torneios presenciais voltem a ser fortes, como foram em 19, né? E que o movimento do xadrez online, o xadrez virtual, siga crescendo. O que, na verdade, até hoje, nesse recebimento dessa réplica aí da medalha que
tinha sido furtada há muitos anos atrás, aí, há 20 anos atrás, da medalha de ouro que eu tinha recebido na Olimpíada de Manila em 92 e que na minha academia ali ela foi furtada e agora o Coronel César, o pessoal teve a gentileza de construir uma réplica, né, e me entregar. Isso foi uma alegria muito grande ter recebido isso aí, inesperado, né, mas uma coisa que é um sucesso, né, uma realização minha muito grande, que é talvez o melhor resultado esportivo, medalha de ouro na Olimpíada. E então esse presente e surpresa foi realmente me deixou muito alegre, muito feliz. O Paraná possui 3.916 produtores de orgânicos certificados, o maior número do Brasil, correspondendo a 16% dos agricultores do país neste segmento, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma rede que reúne milhares de pessoas que acordam cedo e trabalham de sol a sol para garantir, por exemplo, frutas e verduras frescas nos supermercados e feiras, além de incentivar uma mudança comportamental na sociedade, uma exigência deste século. Isso sempre com apoio do governo do Estado. Esse número é grande e pode crescer ainda muito mais para proporcionar ao Paraná mais pujança, com mais qualidade de vida. Que notícia sensacional! Uma terapia inovadora em Londres fez a leucemia entrar em remissão em uma jovem de 13 anos. A doença no sangue era agressiva e considerada incurável pelos médicos, mas a garota britânica recebeu células T de doador saudável, modificada geneticamente, e um novo horizonte se abriu. A notícia do tratamento pioneiro e vencedor foi dada em Londres durante a reunião anual da Sociedade Americana de Hematologia. O hospital informou que a Lisa foi a primeira paciente no mundo a receber essa terapia celular e disse que ela está em casa, se recuperando de todo o tratamento. Boa notícia. Pelo segundo ano consecutivo, o chefe da Coordenadoria de Saneamento Básico da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná foi destaque no ranking dos pesquisadores mais citados no mundo, o AD Science and Index 2023. Além de servidor da agência, Christian Luiz da Silva e professor efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, esse ranking qualifica os cientistas com produções relevantes em 12 áreas. Um sistema de classificação e análise baseado no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de cientistas individuais faz esta premiação. Um cão é o novo herói na cidade de Sonora, no México. O nome do cão é El Palomo. Ele encontrou seu dono, um idoso de 84 anos, que estava desaparecido há alguns dias. E não bastasse o salvamento, o cão também mostrou que é companheiro fiel. Mesmo ele acompanhou o idoso até o hospital e ficou por lá até que o tutor recebesse alta. O amor incondicional de seu animal de estimação permitiu que Dom Goyo se reunisse novamente com sua família, porque foi Palomo quem conduziu as autoridades até aonde Dom Gregório estava, disse a promotoria de Sonora nas redes sociais. A história do cachorro foi publicada pela Procuradoria-Geral do Estado de Sonora,
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.